Boa tarde. Que nos abençoe o Mestre Jesus. Possamos permanecer sob a inspiração de suas informações, de seu Evangelho, de sua paz. Vamos nós começar aqui o estudo da tarde de hoje, que hoje nós trazemos aqui a quarta parte do Livro dos Espíritos, as questões 1010 e 1011, do Penas e Gozos Futuros, que fala a respeito de ressurreição da carne. É um tema interessante porque a gente está na quaresma, né? Nessa passagem da Semana Santa, e daqui a pouco a gente vai chegar no domingo de Páscoa, que as tradições da Igreja Católica, Apostólica Romana fala da ressurreição do Cristo, e todos nós estudamos esse tema, e é interessante a gente refletir a esse respeito, conforme estuda Kardec, nessas questões. Então vamos a ela. Questão 1010. O dogma da reencarnação, pergunta Kardec. O dogma da reencarnação, ele começa afirmando essa questão, né? O dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos. Aí daqui a gente pode já tirar algumas lições, alguns aprendizados, alguma interpretação, que Kardec já afirma da questão da reencarnação ensinada pelos espíritos, né? E aí ele faz a ilação de que ressurreição, reencarnação, se os espíritos estão falando mais ou menos a mesma coisa. E aí os espíritos respondem: como quererias que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só aparecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. E eu grifei aí essas palavras porque, para mim, provocou essa reflexão, né? Porque tudo são palavras, né? Tudo é conforme o nosso entendimento, a nossa interpretação, o nosso momento, que a gente entende, que a gente interpreta. Muitas vezes a gente conversando com alguém diz uma coisa, aí depois a gente faz, mas como é mesmo? Aí a gente diz, não, você deve ter entendido errado. Ou eu usei uma palavra que não deveria ter usado. Ou seja, a gente, tudo é uma questão de palavra, e nem sempre as palavras refletem aquilo que a gente quer dizer naquele momento. Mas os espíritos dizem aqui, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Levam por isso à incredulidade. Dá-lhes uma interpretação lógica e os que chamais livres, pensadores, as admitirão sem dificuldades, principalmente pela razão de que refletem. Porque não vos enganeis, esses livres pensadores, a que mais não pedem e desejam, o que mais pedem e desejam é crer. Um outro recado de Kardec, né? Para quem pensa muito, para quem questiona muito as coisas da vida, o que a gente mesmo quer é crer, acreditar em alguma coisa, né? Então, quando a gente fica, mas isso, mas será que é aquilo? Será que é aquilo outro? Ou seja, a gente suscita muitas dúvidas no nosso íntimo. O que a gente mais deseja mesmo é acreditar em alguma coisa, né? Ter essa convicção de que alguma coisa nos preenche, nos afirma essa verdade, né? Tem como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro. A sede do futuro. Mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é consentânea com a justiça de Deus.
Só ela explica o que sem ela é inexplicável. Resposta muito interessante essa, né? A doutrina da pluralidade das existências, e para nós que já temos o privilégio, né? Temos o benefício de já podermos estar matriculados na Terra, estudando a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, a gente já sabe que a pluralidade das existências é um dos princípios basilares de nossa doutrina. Então, este princípio, ele é consentâneo com a justiça de Deus. Ou seja, reencarnação, pluralidade de existências, é compatível com a justiça de Deus. Por quê? Ela explica o que sem ela é inexplicável. Tem muita coisa que, se a gente não interpreta a pluralidade das existências, se a gente não sabe do princípio da reencarnação, a gente vai ficar naquela, mas como assim? Como isso, como aquilo, por que isso, por que aquilo? Não é? Ainda ontem aqui de manhã, no trabalho da sopa, não sei se tinha alguém aqui, tem alguém aqui que estava, não sei, acho que não. Tinha, estavam aqui, né? Pronto, o Carlos está ali, tá, a senhora também. A gente falava sobre isso, né? Da justiça das aflições. Então, nesse capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente fala da justiça das aflições, há esse princípio da pluralidade das existências, da reencarnação, é a base para a gente entender muitas das aflições da vida atual. Para a gente entender muitas das circunstâncias do que acontece na vida atual. Se não fosse uma vida que houvesse iniciado antes do berço, talvez muitas coisas que a gente questiona hoje, a gente não entenderia. A gente não entenderia. Por que alguém nasce numa favela e o outro nasce num berço de ouro? Por que alguém nasce com saúde e o outro nasce deficiente? Por que a minha vida tudo floresce e na vida do outro nada floresce? Por que aquele irmão, em tudo que pega, vira ouro? E em tudo que eu pego, vira outra coisa. Não é? Então, porquês, tantos porquês? Então, nessa questão da pluralidade das existências, nesse princípio que a doutrina espírita nos afirma com tanta convicção, a gente vai encontrar respostas para muitos desses nossos desafios, para muitas dessas nossas dúvidas e desses questionamentos. É por isso que a Falange Verdade coloca aqui: a doutrina da pluralidade das existências é consentânea com a justiça de Deus. Ela explica, só ela, ele é muito peremptório, né? Só ela explica o que sem ela é inexplicável. Como havias de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? Aí ele arremata. Religião é o esforço da humanidade para que a gente se eduque moralmente. Não é isso que a gente aprende? Não é isso que a gente aprendeu ao longo dos nossos estudos na doutrina espírita? A gente entende que Jesus é o governador planetário. Mas o governador planetário ele está tomando conta da Terra há 4,6 bilhões de anos. Mas ele só veio dar aula há 2.000 anos atrás, quando ele veio exemplificar, testemunhar com a sua presença entre nós. Mas antes dele, ele enviou outros professores. O que é que vocês acham? Sim, ele enviou muitos professores. Antes dele, ele enviou muitos missionários. Para fazer o quê? Para que é que a gente manda um professor? Para educar. Educar quem? As almas que estão matriculadas naquele momento. Então, esse foi o papel de muitos que vieram antes do Cristo. Moisés, os profetas, Buda, Lao Tse, Confúcio, tantos outros que vieram fundar
tantas outras escolas religiosas e filosóficas ao longo da humanidade. E o objetivo é esse: educar almas. E quem são essas almas? Somos todos nós. Não é? Então, esse princípio da reencarnação é um princípio basilar para a gente entender a justiça de Deus. Então, como é que um princípio desse estaria fora do esforço das religiões? É claro que ele estava implícito no esforço de educação da humanidade. A gente não tinha entendido ainda antes por quê. Palavras, interpretação, circunstâncias de um determinado momento. Não é? Então, o dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos. Resposta dos espíritos: como é que vocês queriam que fosse de outra maneira? Ou seja, é isso mesmo. Não podia ser de outra maneira. Não é? É isso que os espíritos estão afirmando para todos nós aqui. A gente vai avançar um pouquinho para depois entender. Aí como é que pode um homem novo nascer do ventre de sua mãe? Aí é outra conversa. Aí é outra história. Por enquanto vamos ficar com Chicó, né? Só sei que foi assim. Não sei como é que foi, mas só sei que foi assim. Daqui a pouco a gente descobre o porquê, né? O como. Não é verdade? Vamos mais para frente. Questão... não, tem um comentário aqui. Kardec. Efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a ideia vulgar. Oi? Tem? Qual é? Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação. Essa é a questão 1011, né? Nessa aí? Nessa aí que está no quadro aí, ó. Eu acho que essa é a 1011. Porque tem esse comentário aqui. Eu não posso nem mentir, né? Eu não posso nem mentir. A senhora está me pegando aí, né? Tá... Eu estou brincando. Esse comentário vem depois, né? Ah, tá. Então eu pulei, eu botei na frente. Então vamos para a pergunta primeiro, para seguir a sequência aí. Depois esse comentário é que vem depois, é isso? Tá bom. A ordem dos fatores não altera o produto, já disse alguém em algum tempo, né? 1011. Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação. Olha aí, é Kardec de novo assuntando, né? Então, quer dizer que pelo dogma da ressurreição da carne, a própria igreja, que todos nós temos um pé por lá, talvez ainda hoje, né? Não sei, tem muitos espiritólicos, né? Ensina a doutrina da reencarnação. A resposta de São Luís, foi só São Luís que respondeu. É evidente. Demais, essa doutrina decorre de muitas outras que têm passado despercebidas. Olha aquela história que a gente estava comentando, né? As palavras, as interpretações. E que dentro em pouco se compreenderão nesse sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo, que é a doutrina dos espíritos, ressalta cada passo do texto, mesmo das escrituras sagradas. Os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias.
e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque, daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. Eis a informação que nós temos nas mãos. Quando São Luís afirma aqui, os espíritos, ele não está afirmando aqui o espírito fulano de tal, o espírito beltrano, o espírito cicrano. Ele fala aqui os espíritos. Porque essa é a autoridade da doutrina dos espíritos. Porque Kardec teve o cuidado de, ao formular essa doutrina, ao escrever essa doutrina, ele fazia essa pergunta. Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação. E ele mandou essa pergunta para vários médiuns em vários locais diferentes. E através da compilação dessas respostas é que ele formulou essa doutrina que a gente tem hoje em mãos. Então, a resposta que melhor sintetizou o que outros espíritos disseram através de médiuns diferentes foi essa de São Luís. Por isso que ele retratou tudo aqui como São Luís dizendo. Porque Kardec comparou as respostas. Porque é como eu estava dizendo aqui, acho que foi ontem. Se a gente pegar aqui um tema, dogma da ressurreição. Todo mundo aqui sabe o que é ressurreição, não sabe? Todo mundo não já ouviu falar sobre isso? Digamos que a gente hoje está fazendo uma prova de Enem. E o tema da redação vai ser o dogma da reencarnação. Aí eu ia chegar aqui na frente e ia botar dogma da reencarnação. Ia distribuir um papel, todo mundo tinha uma caneta, vocês todos iam fazer uma redação de 20 a 30 linhas. Todo mundo ia falar do dogma da reencarnação, não ia? Mas cada um ia dizer com as suas palavras. Cada um ia dizer o que entendia. Cada um ia expressar o seu conteúdo. Cada um ia expressar a sua informação. Quando a gente está corrigindo, a gente não pode julgar se está certo ou se está errado. Só se estiver muito errado. Mas a ideia principal todo mundo domina. Mas cada um expressa de uma maneira. Então é como se eu pegasse todas essas redações e compilasse o conteúdo dessas respostas e dissesse, bom, o que mais ou menos essa turma disse foi isso. E isso está sintonizado com uma opinião que ele chama a falange verdade. Se todo mundo fala a mesma língua, é porque todo mundo aprendeu na mesma escola, na mesma fonte, que é o amor. E quem é o grande educador que coordena esse esforço da humanidade de aprender? Jesus. É por isso que ele manda N professores para falar a N rebanhos. Cada rebanho vai aprender da mesma forma? Não. Mas todos eles vão ter a essência do mesmo conteúdo. Esse é o princípio. Só que hoje, como a gente são chegados os tempos, tem coisas que não dá para florear mais. Tem que ser dita, é a cocada de coco do coqueiro da Bahia, para a gente poder entender as coisas. É isso que a doutrina dos espíritos, que é, na verdade, o consolador. O que é o consolador? É a doutrina dos espíritos. Que é a voz desses espíritos superiores que falam, porque bebem da mesma fonte. Isso é que vai nos consolar. Eu vou falar nisso mais adiante, mas eu já vou adiantar. A informação de que o Cristo vive consola. O que é que vocês acham?
Claro que consola. Assim é pela história da humanidade da Igreja Católica. Ele vive, está no Evangelho de João, que a gente vai ver aqui lá no final. Eu ia terminar com isso, mas eu já falei agora. Ele vive, consola. E a gente está consolado porque ele vive. Mas todo mundo acredita que ele vive. Eu vou deixar vocês pensando, que a gente vai voltar a esse assunto aqui, viu? Pensem nisso. Guarda a pergunta aí, daqui a pouco a gente entra nela. Então eu vou voltar agora, né, para aquela comentário de Kardec, não é isso? Efetivamente, bateu? Agora, vamos lá. Efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição. Doutrina espírita é o quê? Ciência, filosofia e tem uma consequência religiosa. Então, quando Kardec comenta aqui que efetivamente a ciência, que é uma das pernas da doutrina espírita, demonstra a impossibilidade da ressurreição. Porque o que é ressurreição? De novo, palavras. Ressurreição é um substantivo feminino com origem no termo, em latim, ressurreto, que significa o ato de ressurgir, voltar à vida. Palavras. Ressurgir, voltar à vida. Se vocês forem conversar com os católicos, apostólicos, romanos, e vocês perguntarem se Jesus ressuscitou, 100% vai dizer que ressuscitou. Mas se vocês perguntarem que se o corpo que ele ressuscitou era fluídico ou era de carne, aí está feita a confusão. Aí está feita a confusão. O corpo que ele ressuscitou era fluídico ou era de carne? A gente diz e a gente sabe, né? Mas se a gente for perguntar aos católicos, mas vai ter polêmica. Vai ter polêmica. Por quê? A informação principal no processo educativo da humanidade é o Cristo vive. Ponto. Essa é a informação fundamental. Ah, mas o corpo dele é fluídico. Ah, não, mas o corpo dele é de carne. Não, depois a gente discute isso. É o que eu estava dizendo aqui sexta-feira, ontem de manhã. Chega uma criancinha para você e diz: papai, como é que eu nasci? Aí eu chego para ela e digo: não, meu filho, ia passando uma cegonha, a cegonha lhe pegou em algum lugar, aí quando passou voando por aqui por cima, ele soltou, aí papai e mamãe pegou. Essa é a historinha que a gente contava para as crianças, quando ela não tinha idade de entender. Mas quando ela cresce mais um pouquinho, a criança vira para a gente e fala: ô papai, que conversa é essa de cegonha? Que eu nunca vi nenhuma cegonha passando por aqui e tem um menino chorando aí do lado. Passou de noite. Aí começa a criatividade, né? Só que não cabe mais, porque são chegados os tempos. É o que os espíritos afirmam aqui. Então a gente tem que começar a entender as coisas como elas são, com a maturidade que nós já temos, e termos uma fé raciocinada. Esse é o desafio do que a gente está aprendendo hoje. Estão entendendo, gente? Então, a ciência, que é uma das pernas da doutrina espírita, demonstra a impossibilidade de voltar à carne, de ter o mesmo corpo de carne, segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos: oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, o corpo, quando morre, não se enterra,
e quando em terra ele não apodrece, ele não se decompõe, e isso faz parte das leis naturais, das leis da vida. Então, o corpo que é formado por esses elementos entra em decomposição e os elementos se dispersam. Mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta os dos animais, que os corpos são muito parecidos do ponto de vista da sua essência material, não é? Que um indivíduo tem, talvez, em seu corpo, moléculas que já pertenceram a homem das primitivas idades do mundo. No meu corpo, eu posso ter um bocado de molécula que já pertenceu a um bocado de gente que já viveu por aí. E até de bicho também, né? Não sei. No meu corpo material. É isso que ele está dizendo aqui. Onde é que eu parei? Que essas mesmas moléculas orgânicas que absorvem nos alimentos provêm possivelmente do corpo de tal outro indivíduo que conhecesse e assim por diante. E essas mesmas moléculas do corpo de tal outro indivíduo que conhecesse e assim por diante. Quem já comeu jambo de cemitério? É bom, não é? É o melhor. Ora, e por que jambo de cemitério é bom? Porque a terra é o quê? Isso é lei natural, meus irmãos. Quem é que bota no jardim humus de minhoca? É tudo lei natural. É isso que a ciência está nos explicando aqui. Ok? Existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? É isso que Kardec está colocando em xeque aqui. Como é que pode? Não é? Há aí a impossibilidade material. Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne. Com estas palavras. Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. Uma figura simbólica, é uma força de expressão, é uma palavra que se usou naquele momento. E então, nada mais há que a berre da razão, que esteja em contradição com os dados da ciência. Ponto. Doutrina espírita, ciência, filosofia e uma consequência religiosa. É por isso que a gente está apoiado nos princípios da ciência. É isso que a gente está estudando, não é? Mas na frente ele diz: é exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só no fim dos tempos se dará, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Porque também tem essa história, que quando a gente morre, a gente ressuscita no mundo dos mortos. Se é de corpo material ou fluídico, é o corpo que fica lá. E aí tem o dogma da ressurreição, que vai viver no mundo dos mortos, ou vai para o céu, ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno, e vai ficar todo mundo aguardando o juízo final, que é no final dos tempos. Isso é um outro dogma. É como ele diz aqui. Segundo o dogma, essa ressurreição desse novo corpo que voltará a viver, só no fim dos tempos se dará. Ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Todos os dias a gente está tendo uma nova oportunidade de renascer, de crescer, de evoluir, de vencer-se, né? Mas nesse quadro de julgamento final, não haverá uma grande e bela imagem a ocultar sobre o véu da alegoria. Uma dessas verdades imutáveis, em presença das quais deixará de haver céticos, desde que lhe seja restituída a verdadeira significação. Ele está fazendo essa pergunta aqui. Mas será que não tem alguma coisa aí no meio
dessa história de aguardar esse tempo? Quando é esse juízo final? Quando é? Então fica uma série de dúvidas que a gente, nas nossas cabeças, não é? Dignem-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe, por efeito das diferentes provas que lhes cumpre sofrer, e verão que, exceção feita da simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção. Na reencarnação, o juízo não é um juízo final, é quando a gente nasce todas as vezes que reencarna. É quando a gente tem uma nova oportunidade, porque é feito um julgamento. O que você fez, você responderá. A gente não diz isso? A gente não diz que quem semeia vento escolhe tempestades? E essa colheita não vai aguardar lá para o final, é logo depois, quando você tiver uma oportunidade, não é? Notemos mais que aquela teoria é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra passa por ser o único mundo habitado. Ele questiona aqui a questão de que não é só a Terra que é o único mundo habitado. Quando a gente olha o universo, a gente vê que há muitos mundos habitados. E na teoria da pluralidade das existências, a gente ter muitos mundos habitados é mais compatível do que haver apenas um juízo final na Terra, como sendo um único mundo habitado. A gente fica circunscrito àquele nosso único mundo. É esse questionamento que Kardec está fazendo aqui. Ok, gente? Oi. Exceção feita da simultaneidade. Digne-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe, por efeito das diferentes provas que lhes cumpre sofrer, e verão que, exceção feita da simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Deixa eu entender direito aqui o contexto. Mas deixa eu entender a história toda aqui. Exceção feita da simultaneidade. Dignem-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe, por efeito das provas que lhe cumpre sofrer. E verão que, exceção feita da simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Notemos mais que aquela teoria é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra passa por ser o único mundo habitado. Não sei qual é o sentido dessa palavra aqui, não. Eu estou entendendo mais o conjunto da obra, quando ele fala de que o juízo final, ele, nesse dogma da reencarnação que segue alguns, ele imagina ser a Terra o único mundo habitado. E hoje, a pluralidade dos mundos habitados já é um conjunto bem mais amplo, né? Então, ele diz que quem quiser medite sobre a teoria espírita sobre o futuro das almas. Ou seja, a teoria espírita sobre o futuro das almas, qual é? É a que a cada um é dado segundo as suas obras. Não é? A gente vai responder por tudo aquilo que a gente fez. Essa é a teoria espírita. E a gente vai responder isso imediatamente, quando a gente tiver uma nova encarnação. A gente acredita na pluralidade das existências. A gente não vai aguardar o momento de um juízo final para ser julgado e depois não caber recurso. É um viver permanentemente, não é? Por exemplo, a gente vê algumas reflexões, normalmente em velórios, alguma coisa desse tipo, que muitas vezes os padres, os reverendos, eles falam de que Jesus ressuscitou e que este corpo ressuscitará no reino da verdadeira vida, no tal, aguardará o juízo final. E a gente, pela doutrina espírita, não entende dessa mesma maneira. A gente entende que ele vai
desencarnar, o corpo vai desencarnar e que aquele espírito vai vestir uma outra roupagem no mundo espiritual. E que, de acordo com aquilo que ele fez, ele vai ter uma nova oportunidade. Né? Mas depois eu vou me aprofundar um pouquinho mais aqui para a gente entender direitinho o que é essa palavra aqui dentro, que ele está dizendo. Oi? Me parece, é o ponto final. Os espíritos superiores. Essa é a exceção do fala. A exceção da simultaneidade. Não vai mais. Os espíritos superiores chegam. Chegaram, né? Ao topo. Pode ser. Pode ser isso, né? A exceção feita. Observa só a significado do parágrafo. Feita da simultaneidade. Pode ser. Os espíritos puros. Pode ser. Alguma coisa nesse sentido, né? Não necessita mais. Não precisa mais, né? Mas vamos ver. Depois a gente aprofunda mais um pouquinho. Eu vou mostrar essa figura para vocês aqui, porque a gente vai entrar num texto aqui da Gênese, porque a Gênese fala dessa questão dos milagres e das predições segundo o Evangelho. Então, lá ele fala de catalepsia e fala de ressurreição. Então, eu vou só mostrar esse gráficozinho para você aqui, porque vocês já sabem, mas para dizer o que é que nós somos, né? Então, nós somos... Aqui a gente tem 5 camadas. Vocês estão vendo aqui o corpo físico, o duplo etérico, o perispírito, o campo mental e o espírito. Vocês estão vendo 5 coisas aqui, não estão? O que a gente está vendo aqui, o que nós estamos vendo aqui, é o corpo físico um dos outros. A gente só vê a camada exterior, a camada material. Mas animando esse corpo físico, que a gente viu que é matéria, a gente não viu isso, que o corpo físico é formado de matéria. O corpo físico é formado de matéria tangível. Há um princípio inteligente que nos impulsiona, que é o que nós somos, que é o espírito eterno. Esse lado de cá, ó. Você está vendo que esses 3 aqui é o que permanece. Porque essas 2 camadas de cá só estão presentes quando a gente está o quê? Encarnado. Quando a gente está na matéria. Então, quando a gente está na matéria, a gente tem essas 2 camadas a mais. O duplo etéreo e o corpo físico. Quando a gente está desencarnado, a gente tem o espírito e o corpo mental e o perispírito. Quando a gente está encarnado, esse corpo físico, esse duplo etéreo, se conecta com o perispírito, que está conectado com o espírito. Então, essa confusão todinha que eu estou dizendo aqui, não adiantava Jesus estar dizendo na época dele. Não adiantava os professores estarem ensinando essa matéria na época deles. Não adianta. Então, diz o seguinte, vai ressuscitar, é isso aí. Você está feliz com isso? Estou, então está valendo. Quando a gente chegou ao momento de descobrir a verdade com as informações da ciência, aí Kardec chega e diz o seguinte: a matéria inerte é insensível. A matéria inerte é insensível. O fluido perispirítico, igualmente, o é. O fluido que anima a matéria, o é. Mas transmite a sensação ao centro sensitivo, que é o espírito. O que é que ele está dizendo aqui? Esta matéria é inerte. O fluido espiritual que circula aqui também o é, mas transmite a sensação que vem do espírito. É isso que Kardec está dizendo aqui. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito. Se eu levar uma pancada aqui no corpo físico, essa pancada repercute no espírito. Por quê? Porque está tudo conectado. Ok? Vamos mais para frente. Qual choque elétrico por intermédio do fluido perispiritual, que parece ter nos nervos os seus fios condutores.
É um influxo nervoso dos fisiologistas que, desconhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, ainda não puderam achar explicação para todos os efeitos. A ciência chega até onde ela alcança. A ciência vem até aqui. A ciência vem até aqui. A ciência ainda não consegue medir essas outras camadas. É isso que ele está dizendo aqui. Quando você faz um exame de colesterol, de ácido úrico e de triglicerídeos, você mede enzimas que respondem no organismo físico, não é isso? Mas se você estiver angustiado, nervoso, triste ou feliz, essas enzimas mudam? Mudam. E de onde vem esse influxo para mudar as enzimas? Do espírito. Mas a ciência já consegue medir esse influxo do espírito? Ainda não. Ainda não. É isso que ele está dizendo aqui, não é? A ciência ainda não consegue medir, achar explicação para todos os efeitos. A interrupção pode dar-se pela separação de um membro ou pela cessão de um nervo. Se eu cortar uma perna, se eu interromper um nervo, pode haver uma interrupção, pois aquele passo estava conectado e quando você corta, deixa de haver informação, não é? Também parcialmente ou de maneira geral e sem nenhuma lesão nos momentos de emancipação, de grande sobreexcitação ou preocupação do espírito. Nesse estado, o espírito que pensa no corpo e em sua febril atividade atrai, assim por dizer, o fluido perispiritual, que, retirando-se da superfície, produz aí uma insensibilidade momentânea. Na sequência, a gente vai entender melhor isso. Poder-se-ia também admitir que, em certas circunstâncias, no próprio fluido perispiritual, uma modificação molecular se opera que lhe tira temporariamente a propriedade de transmissão. Ele bloqueia, ele não manda mais a informação. É por isso que, muitas vezes, no ardor de um combate, um militar não percebe que está ferido. Olha aí, ele está ferido, o corpo está ferido, mas a informação não foi processada, porque houve um bloqueio na comunicação entre o espírito, perispírito e corpo físico, né? E de uma pessoa cuja atenção se acha concentrada no trabalho. Não ouve o ruído que lhe falta em torno, que lhe falam em torno. Efeito análogo, porém, mais pronunciado, se verifica em alguns sonâmbulos, na letargia ou na catalepsia. Finalmente, do mesmo modo, também se pode explicar a insensibilidade dos convulsionários e de muitos mártires. Entenderam, gente? O que ele está dizendo aqui é que, num determinado estágio de sobreexcitação psicológica, mental, da consciência, esse influxo vital, ele pode ser bloqueado. E você não sente no corpo os efeitos que estão passando, porque estão interrompidos por algum bloqueio. Depois, quando acontece, puxa vida, me cortei. Eu não sei nem o que foi isso. Às vezes não aparece uma pancada em você que você não sabe nem o que foi. É porque você estava prestando atenção em outras coisas. Você bloqueia a dor naquele momento, né? É isso que ele está dizendo aqui. A paralisia já não tem absolutamente a mesma causa. Aí o efeito é todo orgânico. São os próprios nervos, os fios condutores que se formam, inaptos à circulação fluídica. São as cordas do instrumento que se alteraram. Uma paralisia geral é o próprio bloqueio que acontece. Eu não vou entrar em detalhe, nem vou discutir, até porque eu não sei. Mas dizem que esse espírito aqui, quando ele se conecta com todos esses fios aqui, dizem que ele se conecta mais ou menos aqui em cima, por trás do cérebro, aqui no bulbo,
no feixe de nervos que pega a coluna cervical e dali se transmite para todo canto. Você quer saber onde é que encaixa o cabo HDMI? Aqui não tem um cabo HDMI. Não tem um cabo HDMI aqui. Então, para eu encaixar o cabo HDMI, meu computador tem um conectorzinho aqui apropriado para eu conectar o cabo. E esse cabo transmite uma determinada informação que está indo daqui do computador, percorre esse cabo e chega naquele projetor. E vocês estão vendo a imagem aqui. Esse cabo é o espírito que conecta o corpo físico através do perispírito. Então, o espírito está conectado ao corpo físico por milhões, bilhões de ligações. E tem informação circulando ali. Eu não sei se a analogia deu para todo mundo perceber. Mas é isso, é o espírito que é a parte inteligente conectado com milhões e bilhões de impulsos fluídicos chegando no corpo físico. Então, o corpo físico está se mexendo, pensando, tudo sob o influxo do espírito. Quando você interrompe alguma parte dessa conexão, aquela informação não circula mais. É um pouco isso que ele está dizendo aqui. Mas esses detalhes, adianta você estar discutindo numa época que ninguém pensava nisso? Não. Hoje é que está na hora da gente começar a discutir alguma coisa. E sabe o que é que vai acontecer? Quem vai chegar nesse lado dessas informações todinha aí é a ciência. A ciência vai chegar pelo outro lado e vai descobrir tudo isso que a gente está dizendo aqui. Porque a quantidade de universidades que hoje já estudam espiritualidade está aumentando exponencialmente. E ninguém fala de religião. A gente na doutrina espírita está indo da religião para a ciência. Mas dentro da doutrina espírita tem a AME, Associação Médico Espírita, de diversos pesquisadores e profissionais dessa área que estão conectando e que tem uma tarefa maravilhosa. Porque vai conectar tudo isso. E todo mundo vai dizer a mesma coisa. De novo, porque todo mundo bebe da mesma fonte. E as informações vão sendo reveladas, né? Em certos estados patológicos, quando o espírito ha deixado o corpo e o perispírito só por alguns pontos se lhe acha aderido, apresenta a ele o corpo todas as aparências da morte e enuncia-se uma verdade absoluta, dizendo que a vida aí está por um fio. Desconectou-se de vários pontos aqui, ó. Aqui, mas só esse aqui está ligado. A vida está por um fio. E é isso mesmo. Quando a gente diz que quanto mais pontos estiverem ligados, maior o sofrimento do espírito para desencarnar na hora do passamento da morte, é isso. Quanto mais ligado ao corpo físico estiver o espírito, quanto mais pontos de ligação estiverem presentes, maior a dor. Se esses laços vão se dissolvendo, menor a dor. Menos materializado você está. Estão entendendo, gente, como a doutrina espírita vai nos apresentando essas realidades de uma forma tão simples, tão natural, porque fazem parte das leis de Deus, não é? Então, a vida está por um fio. Semelhante estado pode durar mais ou menos tempo, porém mesmo algumas partes do corpo entrar em decomposição. Desconecta tudo, para de circular a vida, o fluido, e aquela parte do corpo entra em decomposição. Sem que, no entanto, a vida se ache definitivamente extinta, enquanto não se haja rompido o último fio. Pode o espírito, quer por uma ação enérgica da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, um passe, uma transmissão fluídica vindo de alguém, não é? Igualmente forte, ser chamado a volver ao corpo. É como se explicam certos fatos de prolongamento da vida contra todas as probabilidades e algumas supostas ressurreições. É a planta a renascer, como às vezes se dá.
de uma só fibrila da raiz. Quem foi que já viu uma árvore que cai e ela fica morrendo? Mas se na sua raiz ainda tem uma parte que alimenta aquela árvore, ela continua viva. Porque tem um ponto de ligação que ainda a alimenta, né? Quando, porém, as últimas moléculas do corpo fluídico se têm destacado do corpo carnal, ou quando este último há chegado a um estado irreparável de degradação, impossível se torna todo regresso à vida. Ou seja, se rompeu tudo, acabou. Esgotamento dos órgãos. O que é esgotamento dos órgãos? É a morte física do corpo. É assim que os espíritos nos explicam. Estão entendendo, gente? Então ele está dizendo tudo isso aqui para dizer sobre a questão da ressurreição e da catalepsia. Quando tem a parte da filha de Jairo, que Jesus, eu vou ler só o resumo disso por causa da hora, e sobre o filho da viúva de Naim, que é uma passagem evangélica que fala sobre ressurreição também. Ele diz o seguinte: contrário seriam as leis da natureza e, portanto, milagroso o fato de voltar à vida corpórea um indivíduo que se achasse realmente morto. Se tiver tudo cortado, conectado, seria um milagre voltar à vida, né? Ora, não há mistério se recorra a essa ordem de fatos para ter-se a explicação das ressurreições que Jesus operou. Se mesmo na atualidade as aparências enganam, por vezes os profissionais, quão mais frequentes não haviam de ser os acidentes daquela natureza no país onde nenhuma precaução se tomava contra eles e onde o seu sepultamento era imediato. Vocês já ouviram a expressão salvo pelo gongo? Vocês sabem por que se usava? Porque botava-se um gongo com um sinozinho quando o cara ia ser enterrado. E se lá dentro ele puxasse o gongo, ele era salvo pelo gongo. Não é pelo boxe, não, que a gente veio, foi salvo pelo gongo, foi não. O cara era enterrado e o caixão, ele ficava lá dentro do caixão, e se morto, ele acordasse, ele puxava o gongo. Deve ser um susto danado. O cara, porque se enterrava imediatamente, né? E pois do ponto de vista do ponto provável que nos dois casos acima, o filho de Jairo e a viúva da viúva de Naim, apenas síncope ou letargia houvesse. O próprio Jesus declara positivamente com relação à filha de Jairo. Essa menina, disse ele, não está morta, está apenas adormecida. Jesus disse isso à filha de Jairo, né? Dado o poder fluídico que ele possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado os sentidos em torpor, que haja mesmo feito voltar a corpo o espírito, prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispirítico ainda se não rompera definitivamente. Para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo desde que deixava de respirar, havia ressurreição, em casos tais. Mas o que há, na realidade, era raro, e não ressurreição, na acepção legítima do termo. Então, uma situação dessa é rara, mas não era uma ressurreição. Era um fato natural que Jesus estava impulsionando com o seu poder fluídico. Ok, gente? Então, essas explicações estão na Gênese. A ressurreição de Lázaro, semelhante, né? Ele diziam, havia 4 dias no sepulcro, sabe-se, porém, que há letargias que duram 8 dias e até mais. O próprio mentor espiritual dessa casa teve um episódio de letargia. Ele ia ser enterrado, e depois ele despertou e voltou para trabalhar, para viver, né? Então, é a letargia que a doutrina espírita está explicando aqui. Oi? Ivone também, né? 8 dias, né? A morte só se verifica quando são atacados os órgãos essenciais à vida, né? Então, esse aqui é o que a doutrina espírita está explicando sobre todas essas situações, né? E aí eu vou trazer para vocês aqui, já que está pertinho do fim, essa página aqui que eu vou ler com vocês, que eu achei maravilhosa.
porque é aquilo que a gente estava dizendo, é ressurreição, é reencarnação, está vivo, não está vivo, o corpo é de carne, o corpo não é de carne. Aí eu queria voltar com vocês lá para Jerusalém, para a época que Jesus ressuscitou, né? E o clima era mais ou menos esse aqui, que o irmão X nos retrata nesse livro Lázaro Redivivo, nessa lição 28, depois da ressurreição. Contou-nos um amigo que logo após a ressurreição do Cristo, houve grande movimentação popular em Jerusalém. O fato corria de boca em boca. Sacerdotes e patriarcas, negociantes e pastores, sapateiros e tecelões discutiam o acontecimento. Imaginem, gente. Jesus ter ressuscitado, o povo foi visitar o sepulcro, a pedra tinha sido afastada e se falava que Jesus ressuscitou. Então, imagina como é que estava o disse-me-disse naquela época, não é? Então, é isso que ele está relatando aqui. Em algumas sinagogas, fizeram-se ouvir inflamados oradores, denunciando a invasão da Galileia. Imaginem, exclamava um deles da tribuna, diante das tábuas da lei, imaginem que a mulher mais importante do grupo, a que se encarregou da chamada mensagem de ressurreição, é uma criatura que já foi possuída por 7 demônios. Em Magdala, todos a conhecem. Seu nome rasteja no chão. Como aceitar um acontecimento espiritual através de pessoa desse jaez? Porque a gente sabe que quem viu Jesus ressuscitado pela primeira vez foi Maria Madalena, uma ex-cortesã. Então vocês estão vendo aqui o preconceito que eles estão estampando. Como é que a gente vai aceitar um fato miraculoso dessa natureza por uma pessoa desse jaez, não é? Os galileus são velhacos e impostores, naturalmente cansados da pesca, que lhes restam parcos recursos, atiram-se em Jerusalém a uma aventura de imprevisíveis consequências. É indispensável reajustar impressões. Moisés, o maior de todos os profetas, o salvador de nosso povo, morreu no Monte Nebo, contemplando a terra da promissão, sem poder penetrá-la. Por que motivo um filho de um carpinteiro, que por sinal se comemora o aniversário dele hoje, daqui a pouco a gente vai fazer menção a isso, que não foi um doutor da lei, alcançaria semelhante glorificação? Acaso não foi punido na cruz como vulgar malfeitor? Se os grandes profetas da raça, que se mantêm sepultados em túmulos horrorosos, não se fazem ver nos céus, como esperar a divina demonstração de um homem comum, crucificado entre ladrões, na qualidade de embusteiro e mistificador? A argumentação era sempre ardente e apaixonada. Na sinagoga em que se congregavam os judeus da Bataneia, outro orador tomava a palavra e criticava acerbamente. Onde chegaremos com a ilusão do regresso dos mortos? Estamos seguramente informados de que o caso do carpinteiro nazareno não passa de um embuste de mau gosto. Soldados e populares viram os pescadores galileus subtraindo o corpo do túmulo, ao túmulo, depois da meia-noite. Em seguida, como é de presumir-se, mandaram uma certa mulher, sem classificação, começar a farsa no jardim. E, cerrando os punhos, bradava: os criminosos, porém, pagarão, serão perseguidos e exterminados, sofrerão o suplício dos traidores no átrio do templo. Apenas lamentamos que José de Arimateia, ilustre homem do Sinédrio, esteja envolvido no desprezível assunto. Infelizmente, o túmulo execrável situa-se em terreno que lhe pertence. Não fora isso, iniciaríamos hoje mesmo a lapidação de todos os culpados. Lutaremos contra a mentira. Puniremos os que insultam nossas tradições veneráveis.
honraremos a lei de Israel. E as opiniões chocavam-se em toda parte como fogos acesos. Os discípulos, para receberem as visitas espirituais do Mestre, anotar-lhe as sugestões, reuniam-se secretamente a portas fechadas. Por vezes, escutavam as chufas e zombarias que vinham de fora. De outras, percebiam o apedrejamento do telhado, circunstâncias que os obrigavam a continuadas modificações. Não fixavam o ponto de serviço. Ora se encontravam em casa de parentes de Filipe, ora se agrupavam na choupana de uma velha tia de Zebedeu, o pai de João e Tiago. No meio tão vasto de intrigas e vaidades sem conta, era necessário esconder a alegria de que sentiam possuídos, cultivando a verdade ao calor da esperança em épocas melhores. Simão Pedro e os demais voltaram a Galiléia para vender o campo e seguir o Mestre. Como diziam na intimidade, estavam tocados de fervor santo. A ressurreição encheram-lhes a alma de energias sublimes e até então desconhecidas, que não fariam pelo Mestre ressuscitado. Iriam ao fim do mundo ensinar a boa nova. Venceriam trevas e espinhos, pertenceriam a eles para sempre. Reorganizaram, pois, as atividades materiais e regressaram a Jerusalém, a fim de darem início à nova missão. Instalados na cidade, graças à generosa acolhida de alguns amigos, que ofereceram a Simão Pedro o edifício destinado ao comércio da obra, consolidou-se o movimento de evangelização. Os aprendizes, depois do Pentecostes, haviam criado um novo ânimo. Suas reuniões íntimas prosseguiam regulares e as assembleias de caráter público efetuavam-se sem impedimentos. As fileiras intermináveis de pobres e infelizes, procedentes dos vales dos imundos, lhes batiam a porta, recebendo carinhosa atenção, e esse espírito de serviço aos filhos do desamparo conquistou-lhes pouco a pouco valiosos títulos de respeitabilidade, reduzindo-se de algum modo o número de escarnecedores, compelidos então a silenciar, pelo menos até quando as autoridades favorecessem novas perseguições. Os cristãos daquele tempo escolheram a caridade, o amor ao próximo, para silenciar todas as perseguições e agressões que sofriam. Todavia, continuava o problema da ressurreição. Teria voltado Cristo ou não teria voltado? É aquilo que a gente perguntava aqui, né? Ressuscitou ou não ressuscitou? É a mesma pergunta que eles faziam lá naquela época, né? Prosseguiam os atritos da opinião pública, quando algumas pessoas respeitáveis lembravam ao Sinédrio que fosse designada uma comissão de 3 homens versados na lei para solucionar a questão junto dos discípulos. Efetuariam um interrogatório e exigiriam provas cabais. Aprazada a ocasião, houve rebuliço geral. Agravaram-se as divergências e surgiram os mais estranhos pareceres. Por isso, no momento determinado, grande massa popular reuniu-se à frente da modesta casa, onde os apóstolos galileus atendiam aos sofredores e ensinavam a nova doutrina. Os 3 notáveis varões, todos filiados ao farisaísmo intransigente, penetraram a residência humilde com extrema petulância. E o Simão Pedro, humilde, simples e digno, veio recebê-los. Efetuado o preâmbulo das apresentações, começou o inquérito verbal, observado por 2 escribas do templo. Jacó, filho de Berseba, o chefe do trio, começou a interrogar. É verdade que Jesus, o Nazareno, ressuscitou? É verdade, confirmou Pedro em sua voz firme.
Quem testemunhou? Nós, que o vimos várias vezes depois da morte. Porque Jesus apareceu umas 4 ou 5 vezes para os apóstolos após a morte, né? Inclusive, uma delas, Tomé pediu para tocar-lhe as feridas, porque não acreditava que era ele, né? Tomé que era um dos apóstolos, né? Podem provar? Perguntou o fariseu. Sim, com a nossa dignidade pessoal na afirmação do que presenciamos. Isso não basta, falou rudemente Jacó, sob forte irritação. Exigimos que o ressuscitado nos apareça. Aí Pedro diz o seguinte. Pedro sorriu e replicou. O inferior não pode determinar ao superior. Somos simples subordinados do Mestre, a serviço de sua infinita bondade. Mas não podem provar o fenômeno da ressurreição, a fé, a confiança, a certeza, são predicados intransferíveis da alma, aduziu o apóstolo com humildade. Somos trabalhadores terrestres e estamos longe de atingir o convívio dos anjos. Entreolharam-se os 3 fariseus com expressão de ira e Jacó exclamou, trovejante. Que recursos nos sugere, então, miserável pescador? Como solucionar o problema que provocaram do espírito do povo? Simão Pedro, dando mostras de grande tolerância evangélica, manteve imperturbável serenidade e respondeu. Apenas conheço um recurso. Morram os senhores, como o mestre morreu, e vão procurá-lo no outro mundo, e ouvir-lhe-á as explicações. Não sei se possuem bastante dignidade espiritual para merecerem um encontro divino, mas, sem dúvida, é o único meio que posso lhes sugerir. Calaram-se os notáveis do sinédrio, sob enorme estupefação. No silêncio da sala começaram a ecoar os gemidos dos tuberculosos e loucos mantidos lá dentro. Alguém chamava Pedro com angústia. O amoroso pescador fitou sem medo os interlocutores e pediu, deem-me licença, tenho mais o que fazer. Voltou a comissão sem resultado algum e a discussão continua há quase 20 séculos. Então está aí, meus queridos amigos e irmãos, o que a doutrina espírita nos fala com tanta autoridade, né? Jesus ressuscitou, ele vive. Essa é a informação fundamental que a gente deve carregar nos nossos corações e graças a essa doutrina, hoje a gente tem tanto mais elementos para entender melhor essas informações, não é? Que Jesus nos abençoe e nesse dia de se lembrar dos mortos que vivem no mundo espiritual, hoje seria aniversário de meu pai. E aí na prece, eu diria a vocês que tenhamos todos esperança, que lembremos que a vida continua, que não há morte. Essa é a mensagem fundamental. E hoje também é dia do nosso São José. E aí eu peço aos passistas que se posicionem para a gente fazer a nossa prece final. E orar com São José, uma oração que nos foi ensinada e é atribuída para que façamos a ele. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, já que tudo podeis junto a Jesus
e a Maria. Mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede nós, vos pedimos, o Pai protetor da nossa família. Impetrai-vos a graça de vivermos no amor de Jesus e Maria. Que José rogue por nós, que recorremos a vós. Então, nessas horas, queridos amigos e irmãos, lembremos dessa alma que foi escolhida pelo Senhor Jesus para ser o seu genitor adotivo na carne. Que Jesus o abençoe e que ele ilumine todos aqueles que creem na sua presença, no seu jugo, na sua força. Que hoje chova para que os sertanejos se alegrem, para que a safra do milho seja proveitosa. Que o amor do Cristo nos envolva a todos e na esperança de que não há morte, de que tudo é vida no reino de Deus, a gente possa renovar as nossas energias, as nossas convicções e entender que todos estamos vivos aqui ou alhures, caminhando, seguindo o Mestre Jesus nas estradas de luz que são destinadas a toda a humanidade. Que Jesus abençoe a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que todos possam levar a sua luz e a sua paz aos seus lares, que todos aqueles que se lembrem dos seus entes queridos, que partiram para a vida espiritual, recebam as vibrações de luz e de amor, e a paz esteja no mundo, auxiliando o nosso orbe nesse processo de transformação que estamos todos mergulhados. Em teu nome, Jesus, sob as bênçãos do querido Mestre Jesus, dos queridos amigos espirituais que nos dirigem, o patrono espiritual dessa casa Peixotinho, encerramos essa reunião da tarde, desejando a todos muita paz no regresso aos seus lares. Vamos lá.